Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu trago uma estratégia de anúncios para e-commerce, que vai funcionar tanto para o e-commerce tradicional, como para quem trabalha no dropshipping. Essa é uma estratégia simplificada, que não vai te exigir gastar muito dinheiro para começar a ter os primeiros resultados. Eu queria trazer esse assunto aqui para o canal já faz um tempo. Muita gente me pede sobre e-commerce e também sobre o dropshipping. Então, eu comecei a estudar como eu poderia simplificar e trazer isso para que a gente consiga fazer uma campanha sem gastar muito, mas que seja uma campanha assertiva. Então, eu desenvolvi uma campanha aqui e estou testando em alguns clientes e tem dado muito certo. Então, espero que você teste essa campanha, coloque em prática e me dá o feedback aqui embaixo se te ajudou, se foi bom para você, tá bom? Nós vamos criar o passo a passo, nós vamos criar os públicos, tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui já. Agora nós estamos aqui no gerenciador de anúncios, mas deixa eu vir aqui no bloco de notas. Na verdade serão 3 campanhas, será uma estratégia que terá como base 3 campanhas, tá bom? 3 campanhas. E essas campanhas serão divididas da seguinte maneira. Uma campanha de públicos novos, ou seja, são pessoas que não conhecem a sua marca. Uma outra campanha de remarketing e uma campanha de lookalike mais envolvimento. O que seria isso? Rapidamente, uma campanha dos públicos que não te conhecem e uma campanha do remarketing. O que seria isso? As pessoas que já entraram no teu site, visualizaram alguma página, adicionaram no carrinho, não compraram, enfim, são pessoas que de certa forma interagiram com o teu site e acabaram não comprando. E lookalike, nós vamos criar os públicos lookalike, são públicos semelhantes das pessoas que se envolveram com a sua página e as pessoas que de fato se envolveram, tá bom? Vamos lá, deixa eu começar a explicar a ideia. Essa primeira campanha que nós vamos criar será a campanha, vou colocar aqui, deixa eu apagar, primeira campanha. Será uma campanha dos públicos, como já disse, públicos novos. O que seria isso? Seriam públicos de interesses. Interesses abertos. O que seria isso? Por exemplo, se você está trabalhando com e-commerce que vende algum produto relacionado à moda ou à beleza, você vai criar essa campanha focando somente nisso. Você vai colocar o interesse aberto de moda, beleza, enfim, qual for o seu nicho. Estou apenas exemplificando. E nós vamos utilizar aqui o posicionamento de carrossel. E nós vamos colocar o objetivo da campanha como objetivo de engajamento. Lembrando que a ideia dessa estratégia é conversão. Então, nosso objetivo sempre vai ser buscar a conversão. Porém, se você tentar vender algo logo de cara para esses públicos de interesse, públicos abertos, que são públicos frios, aqui, ó, públicos frios, eles dificilmente vão converter. Tá. Por que eu penso posicionamento carrossel? É uma forma de simplificar a nossa criação. Você não vai precisar ter diversos formatos, mas se você for criar uma arte única, por exemplo, um card apenas, você dificilmente vai conseguir mostrar mais sobre o seu produto ou os produtos do seu e-commerce. E a ideia de campanha de engajamento é para que a gente consiga levar as pessoas de fato para o teu site, para elas interagirem com o seu site, engajarem com o seu site ali, tá bom? Deixa eu vir aqui no nosso gerenciador de anúncios e nós vamos começar a desenvolver a nossa primeira campanha do zero. Vamos lá em criar. Nosso objetivo será engajamento, buscando sempre conversão. É uma campanha de engajamento boa para conversões. Vamos continuar, criar uma campanha de engajamento manual. Vou só criar nomes aqui a títulos de exemplo. Será uma campanha de engajamento para públicos frios. Aí você coloca lá o que você quiser por aqui. Por exemplo, eu vou colocar e-commerce aqui só para simplificar, nenhuma categoria declarada. E como nós vamos fazer as diferentes campanhas, você poderia fazer isso a nível de conjuntos de anúncio também. Porém, eu vou explicar o porquê eu estou fazendo em campanhas no final e te dar mais uma dica ao final desse vídeo, como você pode aumentar ainda mais a sua diversificação dos conjuntos de anúncios, beleza? E nós vamos colocar aqui, você pode deixar
o orçamento a nível de conjunto de anúncio, a nível de campanhas. Por enquanto eu vou deixar a nível de campanha. E vamos supor que a gente vai colocar aqui R$30, tá bom? Nós vamos pôr aqui R$30 por dia, beleza? Nosso primeiro de conjunto de anúncio, nós vamos colocar aqui site e essa conta de anúncio aqui era só para título de exemplo, tá? Então o pixel não está configurado, não tem nada configurado, eu só estou usando essa porque eu decidi usar essa conta aqui só para não ficar misturando com as outras contas lá. Você pode definir ou não uma data de término. E aqui que está o segredo, os primeiros passos. Nós vamos vir aqui. Se você tiver alguma área de atuação no seu e-commerce, por exemplo, se para você for mais vantajoso entregar em determinadas regiões do país, você vai entrar aqui e vai selecionar. Por exemplo, eu quero entregar somente para São Paulo, quero entregar para a região norte, para a região sul, para a região... Enfim, você seleciona aqui. Eu vou deixar o país inteiro. E você vai segmentar o seguinte. A idade, por exemplo, se eu tenho um e-commerce de moda, dependendo do meu nicho, eu tenho que vir aqui e segmentar. Por exemplo, vamos supor, novamente digo, estou apenas exemplificando, você tem que ver o que é o melhor para o seu nicho. Aí você vem aqui, por exemplo, de 25 a 55, mulheres com interesse em moda, apenas isso, moda feminina, como se fosse, ou beleza, enfim. Você vai deixar um posicionamento bem aberto aqui. Você vai deixar posicionamento manual. E aqui, na criação de um anúncio, você vai vir aqui, deixa eu ver se vai dar para criar sem selecionar a página ali. Vamos criar um anúncio no formato carrossel. Você vai precisar de ter 2 imagens ou mais, mas eu recomendo que você consiga colocar o máximo possível, que são 10 imagens, tá bom? Aqui eu vou criar adicionar os cartões, adicionar imagens, carregar. Ó, eu criei 3 mais ali só de exemplo, tá? Deixa eu ver, análise da mídia está em andamento. Aí você vai criar o primeiro card aqui, como por exemplo... Aqui, ó, esse aqui é o nosso primeiro, seu cartão não tem um destino, insira o URL. Deixa eu adicionar, eu vou adicionar meu site aqui, só para ele parar de... Tá? Só para ele parar de aparecer aquela mensagem. Aí você vai vir aqui e vai fazer o primeiro card do criativo. Aí você vai adicionar a segunda imagem aqui, é o segundo criativo, tá vendo? Eu criei só para exemplificar, tá? Aí nós vamos criar aqui, adicionar mais cartões de imagem, criativo 3, tá bom? Então, ó, criativo 1, 2, 3, você vai, obviamente, analisar os criativos do seu nicho, da tua empresa, tá? Capricha nisso, gasta um tempinho aqui, tá bom? E vai ficar mais ou menos assim. Só um parênteses, como eu já falei em outras vezes, vale muito a pena você caprichar aqui no título, na descrição aqui. E aqui você vai colocar o seu texto principal. E a chamada para ação, você pode colocar... eu sempre costumo deixar saiba mais. Ou você pode colocar pedir agora, obter oferta, enfim. Tem que ver, e essa chamada para ação, ela precisa estar de acordo com o criativo. O seu criativo precisa conversar aqui com a sua chamada para ação. E basicamente, essa é a nossa primeira campanha, tá? Deixa eu só vir aqui. Então, a gente já fez a primeira campanha. Eu não publiquei, mas você vai publicar ela, tá bom? Aí, agora, deixa eu só... Aqui, ó, tá vendo? Que é públicos frios. Deixa eu copiar aqui. Agora, nós vamos criar a segunda campanha. Será a campanha de remarketing. Só que agora nós vamos colocar o objetivo vendas. Por quê? Porque são pessoas que já entraram no seu site. Nessa primeira campanha que a gente está criando, que a gente acabou de criar, as pessoas vão ver, vão clicar e vão entrar no seu site. Aí ali a gente vai ter algumas ações, como por exemplo, as pessoas vão adicionar no carrinho, as pessoas vão visualizar determinada página, vão visualizar determinado produto, e esses públicos que a gente vai usar agora. Então, por isso a gente vai colocar o objetivo vendas, porque essas pessoas já estão mais quentes, já é um público um pouco mais específico, um público que já foi esquentado. Então, vamos dar sequência aqui. Agora será uma campanha de vendas. Não sei porque eu copiei, não tem nada a ver o nome. De vendas. Aqui eu gosto de colocar o R de remarketing. É o público, você pode chamar de público quente, ou público frio, e-commerce.
tá bom? E-commerce, tá bom? A mesma história. Agora no orçamento, a gente vai destinar uma verba um pouco maior, um pouco menor, perdão. Se a gente destinou R$30 lá, a gente vai reduzir aqui um pouco essa verba, pode ser R$15 mais ou menos, vamos pôr aí R$10, aproximadamente aí a verba nessa parte, nessa etapa aqui, tá bom? Então beleza, vamos avançando aqui. E aqui nós vamos criar um novo conjunto de anúncios com destino site, você vai colocar ali o seu site. E aqui, no meu caso, não está configurado os conjuntos, os eventos personalizados lá no meu site. Aqui, nessa parte, você não vai alterar em nada. Por quê? Porque você vai criar públicos de pessoas que já realizaram uma ação no seu site. Por hora, nós vamos criar da seguinte maneira. Deixa eu criar um público de exemplo para vocês. Você vem aqui em criar público personalizado. Neste caso, o meu site não vai estar configurado. Deixa eu ver se ele vai me permitir criar um site aqui. Todos os visitantes... Tá, não vai dar. Deixa eu pegar uma outra conta de anúncio, só para exemplificar quais públicos que vocês vão criar aqui. Eu entrei numa outra conta aqui de um cliente, eu vou borrar as informações, obviamente, mas só para demonstrar o passo a passo para criar esses públicos. Então, aqui na opção do conjunto de anúncios, você vai vir aqui nesse link, criar um público personalizado, seleciona a fonte, site, avançar, e nós vamos criar os seguintes públicos. Está vendo essa opção de todos os visitantes do site? Aqui você vai clicar e vai ter várias opções. Primeiramente, você vai vir aqui em Page View e vai colocar ali aproximadamente 30 dias, 25 dias. Vamos colocar aqui informação site, Page View, 25 dias. Criamos esse público, beleza? Agora nós vamos criar outro público aqui. Deixa eu criar mais um público personalizado, também de site. E você vai colocar agora, em vez de todos os visitantes, você vai colocar as pessoas que adicionaram algum produto no carrinho nos últimos 5 dias, tá bom? Site, add to cart, 5 dias. Criamos mais um público. Vou até anotar esses públicos que eu estou criando aqui. E agora nós vamos criar mais um público, que é o público personalizado, também de site. Aqui, nós vamos vir aqui em View Content nos últimos 10 dias, tá? Site. Dos últimos 10 dias. Pronto. Nós criamos todos os públicos necessários para essa etapa da campanha, tá bom? Então aqui, ó, a primeira campanha, a segunda campanha, são públicos quentes. São públicos quentes que já se interagiram com o seu site, já interagiram com o site, tá bom? O posicionamento vai ser também carrossel com o objetivo vendas, tá bom? E os públicos que nós criamos são os seguintes. Os públicos foram os seguintes. Públicos criados. Cart 5D. Também criamos o View Content 10 dias. Nós também criamos o Page View de 25 dias, tá bom? Você pode deixar aí, beleza? Então, agora eu vou dar sequência aqui, né, nessa campanha aqui. Eu criei lá na outra conta, mas voltei para essa só para a gente dar sequência. Você deixa o posicionamento manual também. E aqui a gente vai fazer, deixa eu selecionar a minha conta aqui, criar um anúncio. E aqui você pode utilizar um outro criativo. Aliás, você deve usar um outro criativo, não vai usar o mesmo criativo. E aqui você pode utilizar imagem única ou carrossel.
Se você for utilizar a imagem única aqui, por exemplo, deixa eu adicionar. Nessa parte seria interessante você ter um outro formato que seria para você vir aqui, substituir e colocar no formato. Deixa eu pegar aqui um story que eu postei, só para ter exemplo, não tem nada a ver. Por exemplo, aí você precisa ter o formato do feed e o formato do store, avançar, tá bom? Eu nunca gosto de otimizar aqui, eu sempre deixo sem as otimizações, tá bom? Beleza. Tá vendo? Que aí ele fica o formato ideal. E o que você vai usar nos criativos aqui? Você vai usar criativos de remarketing. Você vai colocar um cupom de desconto, vai colocar uma opção de frete grátis, compre agora, últimas oportunidades. E lembrando que o seu criativo tem que combinar, tem que conversar com a sua chamada para ação. Se vai ser o Saiba Mais, vai ser comprar agora, inscrever-se agora, sei lá, se você pode estar criando um clube de promoções aqui, sei lá, enfim. Sua CTA tem que conversar com o seu criativo. Você coloca aqui o site e bora. Criamos mais uma etapa da nossa campanha. E agora nós vamos criar a nossa terceira campanha da nossa estratégia, que também será uma campanha também de vendas, porém nós vamos criar aqui os públicos lookalikes e os públicos que engajaram com a tua conta do Instagram. Vendas será aqui lookalike, público quente, né? Para a gente lembrar disso. E aqui nós vamos fazer a campanha para o nosso e-commerce. Aí você pode vir aqui e deixar o valor. Por exemplo, nós colocamos R$30 para os públicos novos. Nós agora, depois nós colocamos R$15. Aqui nós vamos colocar geralmente R$10. Eu gosto de ir diminuindo assim. Você pode alterar um pouquinho, mas depois eu falo um pouco mais sobre como que você define a verba da sua campanha, tá bom? Seleciona o site. Desculpa aí. E agora nós vamos criar os públicos, que são públicos lookalike das pessoas. Eu vou precisar acessar essa outra conta. E agora, deixa eu só escolher aqui a exemplo de criação. Nós já criamos esses públicos. Aqui, ó, tá vendo? Nessa parte mesmo aqui na configuração dos públicos, você vai vir aqui em criar um público semelhante. Aí você vai selecionar aqui, deixa eu selecionar aqui, por exemplo, clique em outras fontes aqui, deixa eu procurar aqui o público site. Tá vendo? Das pessoas que a gente colocou aqui no carrinho, o ADD to cart, você vem vir aqui, cria 1%, 1% semelhante. A localização só se você quiser, você vai alterar, só se for muito específico para você, criar o público. O que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um público de pessoas parecidas com as pessoas que a gente, com as pessoas que colocou os nossos produtos no carrinho, tá bom? Então agora nós vamos criar outro público semelhante, que é o público de pessoas que comprou. Outras fontes, sites. Eu não tenho aqui o público criado de purchase. Mas, enfim, você vai fazer esse mesmo processo e vai criar, na verdade, vou criar aqui, público personalizado, site, purchase, nós vamos criar esse público. As pessoas que comprou, aí você pode colocar nos últimos 180 dias, por exemplo, site, purchase, 180 dias, por exemplo. Tá. Você não vai usar esse público de purchase aqui, mas você vai fazer o seguinte, deixa eu escolher ele aqui, só para a gente criar o público. Aí você vem aqui em público semelhante, site, eu sempre esqueço de clicar aqui, purchase, criar o público, tá bom? Criamos nosso público semelhantes das pessoas que quase compraram da gente nos últimos dias e as pessoas que nos últimos meses de fato compraram com a gente. A gente está criando um público das pessoas que são parecidas com essas pessoas. A maioria das pessoas que trabalham com e-commerce não costumam misturar os conjuntos de anúncios, mas como eu falei, essa é uma estratégia simplificada, então aqui a gente vai adicionar as pessoas semelhantes das pessoas que interagiram das pessoas que se envolveram com o nosso perfil. Então deixa eu criar aqui do meu mesmo, para não ficar expondo a conta do cliente ali. Beleza, você vai adicionar aqueles públicos que a gente acabou de adicionar na tua conta
E dando sequência, você vai vir aqui, criar um público personalizado, conta do Instagram. Deixa eu pôr o meu aqui, rapidamente. E vai criar as pessoas que engajaram com o seu perfil nos últimos 90 dias. Instagram. Envolvimento, tá? 90 dias. As pessoas que se envolveram com o seu perfil nos últimos 90 dias. E vai adicionar aqui. E também as pessoas que enviaram mensagem para o seu perfil. Vamos criar aqui também. Conta do Instagram. Aqui. Instagram. Opa. Todas as pessoas que... Cadê? Se engajaram com qualquer publicação. Nos últimos... As pessoas que enviaram mensagem para você, você pode deixar ali nos últimos 90 dias também, tá? Enviou mensagem, por exemplo, 90 dias, tá? Tirou esse público também. E aqui nós vamos criar o último público personalizado, conta de anúncio. Deixa eu só me selecionar. E aqui nós vamos criar o público de pessoas que salvaram nossos posts. Deixa eu achar. Salvaram qualquer publicação. Salvou o post 90 dias, tá? Então, por que isso? Se você tem um e-commerce, se você vai produzir conteúdo lá, talvez você tenha alguma dica, combinações de looks, ou sei lá, se você trabalha com algum produto de emagrecimento, talvez, e tem lá alguma dica de dicas para emagrecer, alimentos saudáveis, enfim. Às vezes as pessoas salvam esse post para ver depois, então é interessante, é um possível cliente, e você vai vir aqui na criação do anúncio, deixa eu me selecionar. E aqui seria interessante você criar um outro carrossel, da mesma forma que nós fizemos primeiro, só que com outros criativos. Você não pode usar os mesmos criativos, tá? Você tem que vir aqui, eu estou usando a critério de exemplificação, tá? Mas você vai criar um outro carrossel com outras imagens, outras artes. Lembrando que aqui eu acho que já é interessante você colocar o comprar agora. Aqui no Remarketing eu usaria o CTA comprar agora com esse criativo aqui, tá bom? E você vai publicar a sua campanha e basicamente a sua campanha já está pronta. Deixa eu só vir aqui e fazer mais um resumo aqui. A terceira campanha e quais públicos nós criamos, tá? Terceira campanha. Aqui está. Públicos. São públicos quentes também. O nosso posicionamento é o posicionamento de carrossel e objetivo de vendas também. E aqui nós criamos os seguintes públicos. Tá? O público lookalike, 1% das pessoas que compraram, que é o purchase. Nós também criamos o lookalike. Oxa vida. Lookalike, 1% das pessoas que adicionaram ADD to cart nos últimos 5 dias. E nós criamos os públicos, esses que são os públicos lookalike, tá? LL é lookalike. E criamos os públicos de envolveram com o Instagram. Ó, vou colocar aqui, esses aqui são todos 90 dias. 90 dias. Quem se envolveu com o Instagram. Só o público de quem se envolveu. O público de quem enviou mensagem e o público de quem salvou o post. Então, basicamente, essas são as 3 campanhas que a gente utiliza na nossa campanha. Para começar, eu disse que eu ia explicar o porquê eu faço isso a nível de campanha e não a nível de conjunto de anúncios. O primeiro passo é porque essa primeira campanha aqui, o objetivo dela é diferente dessas duas últimas. E o segundo passo é que se você quiser fazer uma campanha mais robusta, você pode vir aqui e dividir essa terceira campanha em duas. Criar uma campanha ou um conjunto de anúncios para o público lookalike e outra para os públicos de envolvimento. Além disso,
Aqui na primeira campanha, em todas as outras campanhas, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar um conjunto, isso aqui é uma segunda opção, tá? Você pode criar um conjunto de anúncios para carrossel, um conjunto de anúncios para feed mais store e um conjunto de anúncios só para o Reels. Qual é a ideia disso daqui? Que você tenha diferentes criativos e diferentes formatos circulando dentro dessa campanha. Aí o passo a passo que a gente fez aqui, na hora de criar vamos supor que a gente está aqui na nossa campanha, na primeira campanha. Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu filtrar por seleção para limpar. Beleza, a gente está aqui no nosso conjunto de anúncios. Aqui a gente criou o primeiro de carrossel. O que a gente poderia fazer? A gente pode duplicar ou criar um novo. Vamos duplicar aqui. Deixa eu ver aqui. Agora a gente vai criar um feed mais store. Ao invés da gente deixa aqui a mesma estrutura de público, interesse, moda feminina, igualzinho. Só que ao invés da gente deixar aqui o carrossel, a gente vai fazer uma imagem única e um vídeo único. E nesse caso vai ser o mesmo, mas o seu não vai ser o mesmo criativo. Aí você vem, substitui aqui. Estou usando uma aleatória aqui. E pronto. Tá? Aí você vai publicar esse conjunto de anúncios da mesma forma que você fez com o outro. E você vai fazer isso também com o Reels. E você pode fazer isso para todos os formatos, entendeu? Para todas as campanhas. E a gente faz isso para a gente conseguir analisar dessa maneira. Você consegue analisar se está dando melhor carrossel, se está dando melhor feed store, se está dando melhor Reels. Mas não quer dizer que se você fizer só carrossel que você não vai ter resultado. Você vai sim, eu recomendo que assim, se você quiser testar os outros, você testa também. Porém, eu acho que vale a pena e pelos meus testes, o que mais me deu resultado foi carrossel. Então, eu recomendo que você comece testando carrossel, se esse for o caso, tá bom? Então, para encerrar, eu vou comentar como a gente divide a verba aqui para nossa campanha. Vamos lá. Nessa primeira campanha aqui, eu colocaria algo aproximadamente a metade da nossa verba, 50% da nossa verba. Pode ser 45%, pode ser 60%, pode. Você vai fazendo teste, vai fazendo ajuste. Mas eu recomendo que a gente parta pelo menos algo próximo aos 50%, algo próximo à metade da verba. Nessa segunda campanha, eu colocaria algo aproximado a 35% da verba, tá? E nessa terceira, tá aqui, deixa eu só arrumar, isso. E nessa terceira aqui, eu colocaria os 15% restante, ou se você quiser dividir aqui, deixar 25% aqui e dividir as outras, tudo bem, faz o teste, mas eu faria algo parecido com isso, de 25%, 15% da verba, perdão. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, comenta aí se você gostou, comenta se esse vídeo foi útil para você, tá bom? Valeu!